Bem, eu me lembro da minha fase de quando eu era criança e o meu primeiro contato que eu tive com quadrinhos, né? E o meu primeiro contato com quadrinhos é desde muito cedo, né? Com as revistas do Conan. Então eu tinha um vizinho que ele tinha vários quadrinhos, ele colecionava Conan, Tex, colecionava Zagor. Então esse foi o primeiro contato. Então quando eu pegava aquela revista em quadrinho e eu via aqueles desenhos, eu via aqueles artistas da revista, né? Aquelas capas maravilhosas pintadas pelo Joe Jusko, os desenhos de dentro pintado pelo Ian Norton, aquela arte fantástica, toda detalhista do Ernest Chan. Então, imagina eu, criança, eu tive aquela inspiração e aquilo ali foi o que me motivou a eu criar esse gosto também pelo desenho. Aí foi aí que eu comecei a tentar copiar os desenhos da revista. Às vezes, muitas das vezes não saía da maneira como bem feito, né? Mas de qualquer forma eu tentava, né? E foi o primeiro contato que eu tive com esses grandes artistas, né? Eu me lembro também que eu pegava os quadrinhos do Tex e eu achava muito fantástico. Quando você é criança, você tem o primeiro contato com a ilustração e você olha aquela ilustração, olha aquelas imagens, aquilo ali leva você, a sua imaginação muito longe e faz você imaginar todo aquele cenário, toda aquela história. E enquanto você vai lendo, a sua imaginação vai fluindo e vai ganhando novos aspectos, né? E eu gostava muito dos quadrinhos de Tex, até hoje eu gosto, né? Os quadrinhos de faroeste. Aí foi quando eu primeiro tive contato com os quadrinhos, né? E depois comecei a gostar de filmes também. Eu gostava também da revista do Zago, um personagem que era do mesmo universo do Tex, e eu achava fantástico as histórias, as ilustrações. Já alguns anos mais tarde, eu fui conhecer uma arte. Eu vi uma revista do Tex também, né? Eu me lembro que era a revista do Tex comemorativa, que é a edição de ouro. Aí todos os anos eles faziam isso, né? Eles pegam as melhores histórias do Tex e fazem um compilado e lançam uma edição Gold. Então eu tive essa edição Gold, né? Eu fui pegar essa edição Gold e me deparei com uma arte de um cara chamado Corrado Mastotono. E eu vi aquela arte e eu achei fantástico aquilo. Meu nome é Douglas Alencar de Vasconcelos, sou professor, poeta, escritor. Estou aqui para falar um pouco sobre o livro do Christopher, né? Um livro de quadrinhos chamado Sangue Branco. O título já é bem sugestivo, né? Foi o que me chamou a atenção. Ele me convidou para fazer algumas considerações, para fazer a revisão do texto e me deixou particularmente bem animado, justamente por causa do título, né? Já chama bastante atenção. Sangue Branco, fala sobre o que sangue branco, né? Então, na revisão do texto, em todo o desenvolvimento do enredo, foi bastante interessante. E por ser um livro de quadrinhos, né, a gente tem logo a ideia de que não tem que ter um herói, tem que ter um vilão, né, tem que ter uma briga, tem que ter um final feliz, né, tem que ter um final que deixa uma abertura para outro tipo de história, né. Então fui já com essas considerações, sabendo talvez que o texto falasse sobre isso, né, mas não, eu tive uma ótima surpresa, inclusive, sobre isso, porque não é um livro que fale sobre heróis ou sobre o embate sobre duas forças do bem e força do mal. Geralmente as histórias em quadrinhos são assim, né? Mas não. A história, Sangue Branco, o livro vem falando sobre esse embate entre seringueiros, né? Entre seringueiros e indígenas, no ciclo da borracha, no século XX, né? Então, os nordestinos vieram aqui para o Amazonas para tentar uma vida, vieram fugidos ali, praticamente escorraçados do sertão, passando fome, passando necessidades econômicas, né, para tentar uma vida aqui e trazer uma vida boa para sua família que ficou lá, né. A história trabalha bastante isso aí, a história do livro do Christopher trabalha bastante isso com bastante ênfase,
né? E os indígenas que já eram donos da terra aqui, não podiam fazer nada se não se defenderem, né? Então, o aspecto de violência que talvez pudesse ter sido trabalhado no livro, ele não foi trabalhado puramente pela palavra violência, mas pela questão social, né? Pela questão social de os seringueiros irem buscar o seu sustento numa terra que tinha riqueza, né? Através da borracha, da extração do látex, né? Daí vem o nome Sangue Branco, né? Um título bastante sugestivo, Sangue Branco, que remete à violência, a atos de violência em defesa da terra, em defesa da Amazônia, né? Mas também remete aí à extração de látex, né? Que viria a ser a borracha logo depois, né? Então o Sangue Branco representa aí lindamente o título do livro nesse aspecto, trazendo um pouco do embate, da guerra pelo sustento, mas também da defesa da própria terra de onde esse sustento estava sendo tirado, né? Então, eu vejo aí, no aspecto literário, uma grande riqueza dessa obra e a contribuição dela para a nossa educação, para a nossa cultura, a cultura amazônica, né? E está trazendo esse aspecto histórico, esse trabalho histórico, sendo trabalhado pelos quadrinhos, que é uma outra arte maravilhosa, né? E também sendo reforçado pela literatura e pelos fatos históricos. Então tem vários aspectos aí que estão sendo entrelaçados dentro da obra dele, que fazem no final um conjunto de um material riquíssimo aí para ser estudado, para ser apreciado e servir também de âncora, de gancho para as pessoas que não conhecem, para um público mais juvenil, para um público adulto também, né, que possa querer conhecer um pouco dessa história e conhecer sobre o que aconteceu nessa época, no ciclo da borracha, né, e saber também sobre o papel dos indígenas nesse cenário todo aí de violência, de defesa da Mãe Terra, né, como é colocado ali, a Mãe Terra, que é o personagem principal, talvez, ali do livro, que está sendo violentada, que está sendo consumida, que está sendo arrancada do seu seio ali um sustento, tudo bem, dentro de um sustento buscado pelos seringueiros, mas que os índios, que são os filhos da própria Mãe Terra, têm o papel, têm o dever, né, de protegê-la e de não deixar que esses recursos sejam aí extraviados, né? Então, a contribuição dessa obra, eu tenho certeza que vai ser de uma magnitude muito, muito bem-vinda para a história do Amazonas, para a cultura do nosso povo, né? E para servir de conhecimento para as pessoas que queiram aí saber um pouco mais sobre o que aconteceu nessa época tão importante, né? No tempo áureo da borracha, que foi uma época de bastante movimentação econômica aqui no nosso estado. Que outro aspecto importante também que eu achei muito relevante na obra dele foi o que a gente comentou no começo, de não ter vilão e não ter mocinho na história, mas tem aí uma grande heroína no livro, que é a Mãe Natureza, né? Então, de um lado, nós temos aí os seringueiros que, de certa forma, ao buscar o seu sustento, eles agridem a natureza, mas é uma forma de ter o seu ganha-pão no dia e sustentar suas famílias. Então, eles não são grandes vilões da história, né? Os indígenas, por outro lado, também estão apenas se defendendo, né? Porque são realmente os verdadeiros donos daquele território. É quem já estava aqui, como a história diz, né? Mas eu penso que a Mãe Natureza tem sido a grande heroína dessa história, porque é ela que convoca ali os seus filhos para lutar em seu favor. Nós temos as figuras dos animais peçonhentos, das cobras, das serpentes, os animais que são evocados, que são convocados para combater, né, este bom combate e defendê-la, né? Então, esse apelo à defesa da Mãe Natureza é muito forte no livro dele, e isso traz um grande senso de valor para as pessoas que vão ler, principalmente o público jovem, né, numa época em que nós vivemos aí a devastação das florestas, poluição dos mares, poluição do ar, né, em que nós maltratamos tanto a nossa natureza. Então, eu penso que é uma contribuição muito grande também para a construção de valores, né, de ter uma consciência de cuidar da Mãe Natureza, de cuidar do que é nosso, de cuidar dos nossos frutos, da fauna, da flora, porque isso vai se perpetuar, né, como uma mãe que cuida de seus filhos. Se ela estiver doente também não terá condições de cuidar, né, de toda essa diversidade amazônica que nós temos, né?
Então, eu vejo aí o papel da Mãe Natureza como aí a principal protagonista dessa história, é a que sai vencedora, é a que sai como heroína dessa história de combate, de embate entre os seringueiros, que vieram buscar seu sustento, e os indígenas que a defenderam, né? Temos aí também um terceiro papel que ele colocou muito importante, que remete mais aos fatos históricos, que é o papel dos coronéis, né, da época, que eram os donos da terra. Eu acho que esse sim, levando para o lado mais desumano da história, digamos assim, eu acho que esses sim eram os principais vilões dessa história, porque pagavam baixíssimos salários, faziam praticamente de reféns os seringueiros, né, para que extraísse o máximo possível da seiva, do látex ali, e pagavam salários desumanos, né, baixíssimos mesmo, para que eles pudessem ficar ali presos a esse tipo de trabalho, um trabalho escravo, um trabalho desumano, né, e que ficassem ali acorrentados a esse tipo de serviço, para que enriquecesse os coronéis, os donos da terra, né, e eu penso que esse seja o aspecto mais negativo e mais forte que precisa ser também exaltado nessa obra, porque esses sim seriam os vilões principais da história, e não os índios que entraram na guerra, e não os seringueiros que vieram buscar o seu sustento, e não os animais que os atacaram para defender a mãe natureza, mas sim os próprios seres humanos, o homem que era consciente de que estava fazendo aquilo ali, em nome do progresso, né, que tanto devasta aí, áreas verdes, áreas que são de proteção ambiental. Nós vemos isso aí todos os dias nos documentários e acontecendo pelo mundo, né? Então, o verdadeiro vilão dessa história é o próprio homem, que tem consciência de que o progresso vai trazer mais benefícios do que a preservação do nosso verde, né? Então, eu creio que a Mãe Natureza aí sai vencedora, sai vitoriosa, sai como heroína desse livro, e eu recomendo bastante aí a leitura, a fruição dessa obra, que vem trazer uma grande contribuição literária e artística também para o nosso Amazonas, para o nosso estado, e que sai aí para ser conhecido e para ser deliciado aí também para os outros estados do Brasil e, quem sabe, até para o mundo, né, mostrando aí o nosso sangue branco da Amazônia para o mundo.